Bom, olá, eu sou o Gustavo Moura e essa aqui é a apresentação do seminário sobre equalização de histograma e detecção de bordas da disciplina de computação gráfica. O meu grupo é composto por mim, pelo Breno Baldassin e pelo Renan Leite. Uma breve introdução ao tema, mas não sem antes ressaltar aqui que apesar da gente estar dividindo o tema em duas partes assim, né, a equalização de histograma e a detecção de bordas, eu queria dizer que os dois conceitos estão bem relacionados, estão interligados, né? Inclusive a gente vai ver posteriormente que em certa medida um complementa o outro, né? Então, apesar da gente estar separando aqui para tratar cada tema separadamente, eles estão bem interligados aí. Mas enfim, começando aqui com a equalização de histograma, né? Então, o que se trata a equalização de histograma? Nada mais é do que um ajuste do contraste de uma imagem através do balanceamento dos níveis de cinza. Então, podemos ver aqui nesse primeiro exemplo, né, uma imagem com contraste bem baixo, né, uma imagem bem clara aqui. Quando aplicamos a equalização do histograma, ela fica com um balanço melhor aqui dos níveis de cinza, né, um contraste melhor, inclusive mais agradável aí de ver. Mencionando aqui algumas aplicações da equalização de histograma. A mais genérica, assim, a mais geral, né, é de realçar detalhes de difícil visualização em uma imagem com pouco contraste, né, que é exatamente o que a gente vê aqui. Então, nessa imagem também com contraste bem baixo, né, com esse aspecto aqui, parece que está tudo no mesmo tom, e assim você perde muitos detalhes da imagem, né? Então, quando a gente aplica a equalização do histograma, esses detalhes são realçados novamente. E então dessa primeira aplicação variam as outras, né? Então, por exemplo, para revitalizar imagens antigas e apagadas, né? Essa aqui a gente vê também que está com esse aspecto meio despotado, né? Uma imagem escura. Quando aplicamos a equalização de histograma, ela ganha vida de novo, né? Podemos dizer assim. Outra aplicação interessante aqui é de facilitar a visualização de imagens médicas, né? Então aqui temos um raio-x. Quando aplicamos a equalização de histograma, ele revela alguns detalhes aqui, né? Que eram mais difíceis de ver antes. E detalhes que podem indicar aí uma possível... Enfim, podem facilitar no diagnóstico, né? Então, aqui agora indo para a segunda parte, que é sobre detecção de bordas. Nada mais é do que realçar aqui, né, as linhas que delimitam os objetos, os cenários, né, da nossa cena. E a identificação de pontos que configuram uma borda se dá pela identificação de pontos em que a variação de intensidade luminosa é bem brusca, assim, né, de um ponto para outro. Assim, as bordas são identificadas e realçadas. Então, da mesma forma, uma aplicação mais genérica aqui, né, é basicamente de identificar diferentes objetos em uma imagem, né? Então, nessa imagem aqui a gente pode ver que tem vários objetos, né, várias intersecções aqui. A detecção de bordas ajuda a discernir esses diferentes objetos, né? Então, aqui uma porta. Essa é a aplicação genérica, né, mais geral para essa técnica. Outra aplicação aqui em imagens médicas, né, a detecção de bordas ajuda a dispensar alguns detalhes que não necessariamente vão ser úteis, né? Então, aqui para identificar, né, para estudar essa parte aqui da imagem especificamente, a detecção de bordas ajuda a dispensar esses outros detalhes mais insignificantes e realçar essas informações aqui que podem auxiliar em algum diagnóstico. Outra aplicação bem interessante também da detecção de bordas é a visão robótica, né? Eu estou mencionando o monitoramento de trânsito aqui, mas a visão robótica no geral, que é basicamente quando você precisa fazer algum monitoramento, né, por imagem, né, algum monitoramento automático, assim, então o computador precisa processar uma imagem, é preferível que essa imagem não tenha detalhes insignificantes, né, detalhes que não vão ser úteis. Então, por exemplo, essa imagem aqui tem vários detalhes que dificultam a identificação de objetos pelo computador. Quando aplicamos a detecção de bordas, ela destaca aqui, né, algumas informações mais importantes. Ela ajuda na identificação desses objetos da imagem. Os objetivos do nosso trabalho são introduzir os conceitos do tema, né, compreender de que maneira as duas coisas se relacionam, a equalização do histograma e a detecção de bordas, e analisar alguns algoritmos envolvidos nas aplicações dessas técnicas, né, identificar as ocasiões
em que o seu uso se faz necessário, né, o uso das aplicações dessas técnicas, e avaliar os resultados delas, né, para verificar a eficiência delas e, inclusive, comparar resultados diferentes, produzidos por métodos diferentes e tudo mais. Mencionando aqui alguns conceitos envolvidos, basicamente histograma de uma imagem digital e bordas em uma imagem digital também, mas eu mencionei alguns subconceitos aqui para cada um também, mas a gente vai ver que muitos estão correlacionados, né? Muitos servem para as duas coisas. Então, incidência de tons de cinza em uma imagem, contraste em uma imagem, tipos de bordas, níveis de luminância, gradiente, linearização, são conceitos aí que a gente vai abordar. Começando pelo conceito de histograma, né? Então, o que é um histograma? Basicamente é uma propriedade de uma imagem que diz respeito à incidência de tons de cinza nela, né? Então, geralmente é representado assim por um gráfico, né? Que o eixo X é a intensidade do tom de cinza e o eixo Y é a incidência dele, né? Então, quantos tons de cinza ocorrem na imagem para determinada intensidade, né? Em termos de implementação, um histograma geralmente é nada mais do que um array, né? Um vetor de contadores, vetor de 256 posições, variando de 0 a 255, do tom mais escuro para o tom mais claro, em que cada índice desse vetor corresponde a um tom de cinza diferente, e cada elemento desse vetor é a contagem, né? A frequência, a incidência daquele determinado tom de cinza naquela imagem. Então temos um exemplo aqui, a mesma imagem em duas distribuições diferentes de tons de cinza. Então, essa primeira imagem aqui a gente pode ver um predomínio bem grande de tons escuros, né? Uma imagem bem apagada, e é o que indica que o histograma dela, né? Percebemos que tem uma grande concentração aqui de pixels nessa faixa mais escura de intensidade, né? Não vemos quase nenhum pixel aqui nessa segunda metade aqui da faixa de intensidade, que caracteriza tons mais claros. Enquanto que nessa segunda imagem é o contrário, né? Tem um predomínio bem grande de tons claros, né? Próximos do branco, é uma imagem bem clara, o que também é indicado aqui pelo histograma da imagem, né? Tem uma grande concentração de pixels nessa faixa mais clara aqui, e poucos na primeira faixa que caracteriza tons mais escuros. Imagens coloridas, né? A gente vai ter basicamente um histograma para cada cor, ou melhor dizendo, para cada canal aqui do sistema RGB de cores. Então, vai ter um histograma para tons de verde, um histograma para tons de azul e um histograma para tons de vermelho. Uma possível observação que a gente poderia fazer nesse histograma aqui é que há uma grande concentração de pixels com tom vermelho claro aqui, né? Nessa faixa mais clara do vermelho aqui. Então, espera-se que essa imagem tenha uma cor mais quente, né? Um aspecto mais avermelhado, um tom mais avermelhado por causa disso. Agora eu vou comentar um pouco sobre a relação entre histograma e contraste de uma imagem, né? Então, basicamente, quanto maior for a predominância de um único tom de cinza na imagem, menor será o seu contraste. E por quê? Quando nós temos uma grande concentração de pixels numa mesma intensidade de cor, numa mesma faixa aqui de intensidade, o resultado geralmente é uma foto assim que parece que está tudo no mesmo tom, com contraste baixo, né? Então, vejamos aqui, ó, não tem nenhum tom, não tem nenhum pixel nessa faixa mais clara aqui de intensidade, da mesma forma que não tem praticamente nenhum pixel nessa faixa mais escura. Então fica tudo mais ou menos o mesmo cinza, o mesmo tom, é uma imagem com baixo contraste. Ao mesmo tempo que uma imagem com alto contraste é uma imagem cujo histograma tem as frequências melhor distribuídas na faixa de intensidade, né? Não tem nenhuma intensidade de cinza que sobressaia, né? Então é uma imagem com um contraste ajustado. O que nos leva à nossa primeira aplicação aqui, que é a equalização de histograma, né? E como eu mencionei anteriormente, é uma técnica para ajustar o contraste de uma imagem, mostrar detalhes não visíveis anteriormente. Então, como ela faz isso, né? Distribuindo os valores de intensidade dos pixels com maior incidência e aumentando o alcance das intensidades, né? Então, por exemplo, aqui nessa imagem que tem uma grande concentração de pixels nessa faixa, você distribui melhor essas frequências por toda a faixa de intensidade. O resultado é uma imagem com contraste melhor, né? Mais agradável.
Mesma coisa para esse exemplo aqui, que estava muito concentrado nessa faixa e fez uma boa distribuição aí. O resultado é uma imagem com um contraste muito mais balanceado. Então aqui um outro exemplo interessante de equalização de histograma, uma imagem colorida. Inclusive o mesmo histograma do exemplo de imagens coloridas que eu dei anteriormente. Como eu disse, a imagem ficou com um aspecto assim avermelhado, né, um tom quente por causa do predomínio de pixels na cor de vermelho claro. Então, quando a gente aplica a equalização de histograma, essas frequências são melhor distribuídas, né, tanto a do verde quanto a do vermelho quanto a do azul, e o resultado é uma imagem mais umas cores mais balanceadas aí, né, uma imagem mais equilibrada. Então aqui o algoritmo básico da equalização do histograma. Então, primeiro a gente calcula o histograma da imagem, né, aquele array de contadores. Acredito que a forma mais simples em termos de implementação seria um laço que percorre a matriz da imagem e incrementando as posições desse vetor referentes ao tom de cinza daquele pixel. O segundo passo aqui é calcular o histograma acumulado, que consiste no seguinte: para cada posição do vetor do histograma, essa posição vai receber o acúmulo das incidências anteriores. Vou mostrar uma tabela daqui a pouco que vai exemplificar melhor esse passo. Então é aplicada uma normalização nesse histograma acumulado, e esse histograma acumulado normalizado é o que vai transformar a nossa imagem, né, que vai ajustar o contraste. Então, observando esse exemplo aqui, supondo que essa matriz 4x4 aqui represente a nossa imagem, com seus respectivos tons de cinza aqui para cada pixel, o histograma vai ser aquele array com as frequências, né, com as incidências de cada nível de cinza. O histograma acumulado, como eu disse, vai ser o acúmulo das frequências anteriores para cada nível de cinza. E o histograma acumulado após a aplicação da normalização. E esse histograma final é o histograma equalizado que vai ser aplicado na imagem para fazer o ajuste de contraste. Oi, eu sou o Breno Badassin e eu vou apresentar a parte das bordas do trabalho. Então, as bordas. A borda em uma imagem digital são pontos de mudança brusca de intensidade luminosa, onde tem descontinuidade de profundidade, descontinuidade de iluminação e descontinuidade de orientação de uma superfície. Pode ter uma borda. Delimitam objetos, cenários e intersecções. Bom, tem tipos de borda: a borda de degrau, a borda de rampa e a borda de telhado. A borda de degrau é uma borda limpa e é mais fácil de ser detectada. Ela tem duas faixas constantes de intensidade luminosa, cuja transição acontece em uma distância de 1 pixel. Ou seja, a transição é bruta. Assim que acaba uma cor, começa uma outra. Tem uma grande descontinuidade, uma grande mudança de tom, de tipo de cor, nessa mudança de borda. Normalmente acontece em animações, textos e imagens geradas por computador. Um claro exemplo é que nem na imagem que tem do lado, que dá pra ver que até o desenhista fez o traço em volta dos personagens. E o contraste desse traço com o fundo que o demarca como uma borda. Tem a borda de rampa, que é uma borda com vários pixels de largura. A mudança de intensidade ocorre em uma faixa de transição. Normalmente é causada por problemas de foco ou ruídos no sistema eletrônico. É o tipo mais comum de bordas em imagens digitais. Ocorre na maioria das fotografias. Esse tipo de borda, diferente da borda anterior, não acontece instantaneamente assim como acaba um tom de cor para o outro. Tem como se fosse um degradê, né, que vai saindo de uma cor e entrando na outra. Isso claramente é visível na imagem da bola de basquete, que é possível ver a sombra projetada na imagem, acaba deixando um lado mais escuro e outro lado mais claro, e vai dando um fade, e entre a parte da frente e as laterais ali onde está mais claro, pode demarcando uma borda. As bordas de telhado são duas rampas, a mudança de intensidade ocorre em duas faixas de transição. Após a variação, a intensidade volta ao seu nível inicial. Elas representam linhas na imagem. Nesse tipo, como dá pra ver, tem, por exemplo, o tom cinza, né, que seria o fundo da imagem. Rapidamente tem uma grande mudança de cor, tipo uma grande mudança de intensidade ou de intensidade luminosa, e logo ela some de novo. Isso é bem característico em linhas, né, como nessa imagem de raio. E a parte da detecção das bordas. A detecção de bordas descarta informações desnecessárias e evidencia informações importantes. A precisão do resultado depende de alguns fatores relacionados à imagem, tais como a presença de ruído e o próprio contraste de tons. A presença de ruído aqui é fácil de se averiguar nessa segunda imagem aqui, principalmente na parte do chão.
É, métodos de detecção diferentes produzem resultados diferentes, com limites mais ou menos claros. E aí dá pra ver a continuidade da detecção de borda nessa imagem aqui do começo até o final, que assim na segunda imagem aqui já dá pra ver que foi facilmente detectadas as bordas, e conforme a progressão continua, são eliminados já os ruídos. O processo de detecção. Para cada colocando essa imagem aqui num plano cartesiano, onde o eixo vertical é y e o eixo horizontal é x, para cada dizemos que essa imagem possui uma matriz, né, para cada pixel de cor diferente. Para cada valor de y na matriz, é feita uma análise das variações de nível de luminância. Variações abruptas indicam a presença de bordas, o que é demonstrado por esse gráfico aqui, que seria basicamente só o que ele demarcaria, por exemplo, o final desse poste e o início do cenário, que dá para demarcar uma borda em volta desse edifício. Principais etapas do processo de detecção de bordas. Bom, a gente separou o que a gente acredita que sejam as três principais etapas, que seriam a filtragem, ou suavização da imagem, cálculo do gradiente e o realce das bordas. O cálculo do gradiente e realce das bordas e a aplicação de uma limiar para detectar as bordas mais fortes. E aí a primeira etapa, que no caso seria a filtragem, que ocorre a eliminação de parte do ruído para que sejam detectadas apenas bordas relevantes, a aplicação de uma máscara para a suavização da imagem. A máscara basicamente é uma matriz, dependendo do método, muda com os números e o tamanho da matriz que é aplicado nessa imagem. Esse filtro que é aplicado nessa imagem se assemelha muito aos filtros de filtro de média que já foram vistos vistos em aula no começo do semestre, mas claro que não são esse tipo de filtro, né? São outros, dependendo do método muda. Eles são aplicados na imagem para acabar com o ruído, quer dizer, não acabar, mas diminuir o ruído e aumentar o contraste da imagem para facilitar a detecção de borda. O cálculo do gradiente. Para o caso de detecção de bordas em imagens digitais, o gradiente auxilia no realce de variações súbitas de intensidade e aplica-se uma máscara para calcular o modo do gradiente e realçar essas variações. No cálculo do gradiente, realçar as variações facilita a detecção, certo? E nele aqui são aplicadas derivadas parciais de uma função para que isso aconteça. O principal, deixa eu ver qual que o principal gradiente de forma de gradiente que vai ser usado nesse trabalho é o operador de Sobel, que também pode ser visto aqui nessa imagem, nesse GIF. E o operador de Sobel, ele funciona da seguinte forma: ele calcula os gradientes nos eixos x e y através de duas matrizes 3x3, que é essas duas aqui, gx e gy, para detectar mudanças abruptas, certo? Essas matrizes, elas são também formadas pelas derivadas parciais, certo? Em x e em y. Ao detectar uma grande diferença, quando aplicado esse filtro, em um lado, esse lado se sobressai e gera um maior valor, que é o que está sendo mostrado aqui. O filtro sendo aplicado, ele gerando o resultado. Por último, a linearização para a identificação das bordas mais fortes. Pixels com tonalidade inferior ao limiar passam a ser pretos, enquanto que pixels com tonalidade superior ao limiar passam a ser brancos. Bordas mais evidentes destacam-se completamente do resto da imagem. Essa linearização acontece também para eliminar, eliminar ruído, que é o que é possível, basicamente é o que é aplicado dá para ver nessa imagem aqui. Foram aplicados limites diferentes, e de uma para outra, com limites maiores, para ver que maior quantidade de ruído foi removido da borda. E aí o método utilizado nesse projeto e no programa desenvolvido por nós foi o método de Kane para detecção de borda. O método de Kane oferece refinamentos adicionais na detecção de bordas. Enfim, como ele dá métodos de refinamento adicionais, como detecção de bordas com um único pixel de largura, realce de bordas mais fracas em regiões com contraste menor e remoção mais efetiva de ruídos e detalhes insignificantes. Após a detecção de bordas com o método de Kane, a tarefa de diferenciar os objetos da imagem torna-se mais fácil. Os processos que ele tem a mais do que os já citados em detecção de borda aqui anteriormente são identificar a orientação das bordas, realizar o afinamento das bordas e aplicar a linearização com esterese. Bom, identificando a orientação das bordas com o método de Kane. Para obter a orientação do vetor gradiente em cada pixel, aplicar dessa forma. O gradiente é um vetor composto por, na posição i, a derivada parcial de x, e na posição j, a derivada parcial de y. E a forma da orientação em cada pixel é essa.
apresentado, que tem um arco tangente da derivada parcial de y dividido pela derivada parcial de x. Isso daria orientação. O afinamento das bordas. Como a gente já definiu a orientação, baseado no slide anterior, do vetor gradiente para cada pixel, é calculada agora a direção limitada aos ângulos 0, 45, 90 e 135 graus, que melhor se aproxima da direção do gradiente. Se o contraste de cada pixel de J for menor do que o contraste de um de seus vizinhos na direção do gradiente, define-se para cada pixel IJ de uma nova imagem YN de J igual a zero. E aí, o que é demonstrado pela imagem aqui, é que com mais assim as bordas são afinadas, né? Que dá pra ver que elas entre aspas, perdem um pixel quando esse método é aplicado, deixando elas mais finas. Aqui dá pra ver esse método aplicado, demonstrado por essa imagem. E a linearização com esterese. O procedimento que elimina ruídos ao mesmo tempo que não elimina possíveis bordas. Já que um dos problemas da linearização sem esse método com esterese é que, quer dizer, esse método com esterese elimina alguns problemas que se tinha, como a eliminação não eliminava ruídos de alta amplitude se o limiar fosse baixo, e podia eliminar bordas reais se o limiar fosse muito alto. E aí, dessa forma, define-se um limiar baixo e um limiar alto. Se um pixel da imagem obtida após um afinamento das bordas for maior que o limiar alto, então esse pixel pertence a uma borda. Os pixels vizinhos são checados na direção perpendicular ao gradiente. Se forem maiores que o limiar baixo, então também são pertencentes a uma borda. E desse jeito, dessa forma, não se arruma esses problemas que eu mencionei. E aqui a gente pode ver uma imagem com a borda detectada apenas pelo algoritmo de Sobel e a mesma imagem com o algoritmo de Kane, e dá para ver a grande diferença de um para o outro. Bom, o funcionamento do processo geral, no caso unindo o histograma e os dispositivos de borda, é que como o histograma ajusta o contraste da imagem, aí a gente aplica a equalização de, quer dizer, como a equalização de histograma ajusta o contraste da imagem, a gente aplica esse método primeiro e ele vai auxiliar na detecção de borda, porque os objetos vão ficar com maior contraste entre si, o que vai facilitar o processo, como demonstrado por esse diagrama aqui. E tem a imagem com baixo contraste, realiza a equalização de histograma, a imagem com contraste ajustado entra já no algoritmo de Kane, aí tem a suavização da filtragem, a imagem com ruído reduzido, cálculo do gradiente, imagem com bordas realçadas, linearização, imagem 2 tons com bordas importantes evidenciadas. Ah, e um detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar, que eu lembrei agora, na parte de... que eu deixei para ser dito aqui no método de Kane, que seria na parte de filtração, deixa eu voltar aqui, ó. Nessa parte de suavização da imagem, no método de Kane, é aplicado um filtro gaussiano de 5x5. Eu acabei esquecendo de mencionar. Um filtro gaussiano de 5x5 seria uma matriz 5x5. Oi, meu nome é Renan e eu vou estar aqui apresentando a parte dos resultados e da conclusão aqui do nosso trabalho. A gente utilizou aqui a ferramenta do PyCharm para poder desenvolver aqui nosso código e nele acontece a detecção da borda e da equalização. A gente também utilizou a biblioteca do OpenCV, que é importante ressaltar. Eu vou então aqui rodar aqui a main para poder mostrar melhor os resultados obtidos do nosso programa. Aqui a gente tem uma imagem de teste que a gente utilizou e aqui as duas imagens dos resultados. Aqui o programa mesmo, baseado na imagem de teste, gera o histograma e também a imagem das bordas. Tudo baseado nessa imagem de teste que a gente estava utilizando. Bom, agora eu vou mostrar mais alguns testes que a gente fez, com algumas outras imagens, e falar um pouco dos resultados que a gente obteve em cada uma. Aqui é aquela mesma imagem que eu já mostrei anteriormente, e a gente pode ver que houve muito ruído nessa imagem, né? Aqui a gente pode ver esse outro exemplo, onde a equalização ela foi muito boa e também a detecção de bordas foi muito boa. Aqui a gente tem outro exemplo, onde a equalização ela não foi muito boa, mas a detecção teve um bom resultado. E aqui por fim, nosso último teste, a gente tem uma imagem desse desenho com uma boa equalização e com uma boa detecção de bordas também. Então, agora como conclusão, a gente observando os resultados obtidos no nosso projeto, a gente consegue perceber que a detecção e a equalização elas se completam.
Então, o melhor resultado da imagem se dá quando as duas trabalham em conjunto. Porém, existem algumas imagens que, quando é feita a equalização, existe uma distribuição desigual de intensidade, né, como a gente pode aqui observar nessa imagem, onde a visibilidade, né, principalmente do rosto, acaba se perdendo um pouco por conta dessa equalização. Agora, observando melhor a parte da detecção de bordas, a gente percebeu que imagens como desenhos, né, que tem a borda mais limpa, ela obtém uma detecção de borda melhor, um resultado melhor, como a gente pode observar aqui. Aqui nessa imagem aqui do Minecraft, a gente consegue perceber uma detecção de borda bem acentuada e também aqui no desenho. Como as bordas elas são bem limpas e bem marcadas, a detecção é feita com mais facilidade. Mas também, quando é feita a detecção, pode acontecer da imagem apresentar ruídos, né? Que é o que aconteceu aqui nessa imagem do carro, por conta das longas faixas de transição na imagem. Aqui estão as referências que a gente utilizou para a realização do nosso trabalho. E é isso. Muito obrigado.